tem esses scanners, que para uma parte da odontologia vai ser muito legal. Que é aquele scanner de entrada, para você fazer uma captura de imagem, para você entrar. Você tirou carta. Qual o primeiro carro que você teve? Um Corcelzinho velho que enroscava a segunda marcha. Depois de... Oi? Hoje vale. Vale, no mínimo. Só que depois de 6 meses, um ano, então vamos mudar. Que o pessoal hoje faz autoescola no Polo já, né? Então, assim, você compra, você vai lá e você compra um Gol. Depois de um ano, o Gol é o melhor, aquele carro que você entra e faz assim... Ah, que delícia que eu tô dirigindo hoje. Não, já passou a vontade de dirigir, agora você quer melhor. Agora você quer um outro carro, um carro melhor. Talvez o scanner de entrada seja aquele scanner para você comprar, pra você entrar, pelo custo. Só que pode ser que daqui um ano ele já não esteja mais te atendendo. Por quê? Porque tem coisa melhor no mercado. Tem um pouco mais? Existem scanners hoje que atendem muito bem. O pessoal da Cirone que me desculpa, eles já sabem que eu gosto de falar umas besteirinhas, mas Trishape é muito bom, Aitero é muito bom, Medite é muito bom, Omnicam é muito boa, PrimeScan é outro patamar. Entendeu? Então, assim, precisa falar das outras? Não. São boas também. São ótimos scanners. Ah, só a Cirona. Por que eu uso? Pela facilidade do fluxo. Pela possibilidade de implementar fluxo, de aumentar fluxo, que foi o que eu falei para o Adriano, que ele pegou e falou, é isso. Por quê? Compra o scanner, daqui um ano e meio eu tenho um fluxo que eu acho que vale a pena eu ter a fresadora. Você compra a fresadora, põe um cabo, pluga nela, está funcionando. Acabou. Então, assim, é a complementação de um fluxo, ou o upgrade do fluxo todo. Então, essa foi a minha escolha na época. Mas existem ótimos materiais, ótimos equipamentos aí pra gente, tá? Quando a gente fala, então, parar de falar. O que eu tô falando até agora faz um pouco de sentido para vocês? Vocês estão se reconhecendo nisso tudo? Né? Em algumas coisas que eu venho falando? É tudo o processo que eu passei. O que é CAD/CAM? Todo mundo já ouviu essa palavra, né? CAD/CAM. CAD/CAM é a fase de desenho assistido por computador e a fabricação, que eu não sei até que ponto a manufatura, né, se traduz tão bem, porque não é mais manual, né? Mas assim, a fabricação assistida por computador. Legal, CAD/CAM, a gente ouve isso o tempo inteiro. Mas antes da gente chegar no desenho e na finalização de uma peça, a gente tem a fase CAI, que é o que todo mundo esquece de comentar, que é a aquisição de imagem assistida por computador, tá? Essa aquisição de imagem, eu acho que é a porta de entrada para a gente. Quem obrigatoriamente já está tendo que entrar nessa vida? Os laboratórios, se eles querem aumentar a produtividade. Então, eles já têm sistemas de aquisição de imagem, scanner de bancada. Eles normalmente entram na tecnologia primeiro. Para a gente, aquisição de imagem, entenda-se, escaneamento intraoral, normalmente. E aí, o que o computador identifica? O que é essa aquisição de imagem? Será que todos os scanners são iguais? Como que funciona essa aquisição de imagem? O scanner, ele não vê um dentinho. O computador, ele não enxerga um dente colorido, com todas as suas peculiaridades e cores, etc, etc. Se a gente for parar para pensar na parte de design gráfico, computação, o computador, ele está fazendo o quê? Aquela peça de mão, ela está pegando qualquer objeto e transformando a casca externa só numa infinidade de triângulos. Tá? Por que triângulo? Porque ela é um vetor. O triângulo, ele tem intensidade, tamanho, direção e sentido. Então, o triângulo, você consegue fazer ele maior ou menor e inclinar ele para todos os lados. Tá? O que a gente tem? Por exemplo, essa parede. Se eu fosse desenhar essa parede para a gente construir ela numa computação, eu posso transformar ela em 2 triângulos. 2 triângulos eu tenho um quadrado, um retângulo, não tem? De acordo com a intensidade, com o sentido dela. Tá? E se eu vier escanear essa parede, eu vou estar fazendo só a casca externa, não a parede física, do jeito que a gente... Nossa, tem gente lá, né? E eu batendo na parede. Não. Daqui a pouco eles vêm aí e falam, oh, para, né? Não
uma coisa estruturada. Tá dando pra gente o que essa projeção aqui dá, ó. Nada. É uma imagem que não tem volume. O software, a partir de então, é o responsável por criar o volume. E por que a gente consegue fresar uma peça? Porque a peça ela entende que ela tem o design externo e ela tem o design interno. O externo, quem faz é o computador. O interno, quem faz é a gente, numa coroa. É o seu preparo. Então ele faz a casca interna e a casca externa. A partir do momento que ele fecha essas duas malhas, isso pode ser materializado ou numa impressão ou numa fresagem, numa usinagem. Mas o escaneamento é esse retroprojetor. É isso que a gente tem aqui. Nada. É uma imagem projetada numa tela. Tá? E na nossa realidade da odontologia, legal, triângulo, tal, tudo mais. Então, se a gente está enxergando na boca o dente e o preparo do meu paciente, o que o computador enxerga? O computador está enxergando isso aqui, ó. Aqui talvez esteja nítido, na TV ali, se vocês olharem, vocês vão ver nítido também alguns detalhezinhos, algumas nuances. Tá vendo que regiões menos complexas, triângulos maiores, regiões mais complexas, uma infinidade de triângulos que estão sendo projetados para dar toda a nuance daquela curvatura que a gente tem e dar a melhor definição de tudo aquilo que a gente tem. Deu para entender isso daí? Opa, saiu por quê? Então vem aquela perguntinha que não quer calar. Deixa eu passar. Será que todo scanner é igual? Eu já posso dar a resposta. Não. Mas assim, pô, Leandro, eu vou ter que acreditar em você. O que a gente tem que considerar quando a gente fala do scanner? A gente tem que considerar várias coisas para a gente saber se ele é bom ou ruim. Mas bom ou ruim para quem? Para mim? Não, para vocês. Para quem vai usar? Velocidade de escaneamento. Isso daqui é um escaneamento em tempo real com uma Prime Scan, tá? De uma arcada. 35 segundos mais ou menos nesse daqui, tá? Fazia, acho que umas 3 semanas que eu tava com o scanner, eu capturei essa imagem. Hoje dá para fazer mais rápido, tá? Acurácia, o que é acurácia? É a mistura de velocidade de veracidade e precisão. Dá 10 tiros no mesmo lugar, mas fora do alvo, você é preciso, mas você não está no ponto certo, tá? Então a gente tem que ver isso. É um sistema aberto, é um sistema fechado? Hoje em dia tudo é aberto, tá? Você tem essa facilidade. Ou é um fluxo aberto e fechado? O que é um fluxo aberto e fechado? É o fluxo da Sirona, por exemplo. Ele é um fluxo aberto, você consegue escanear e mandar esse STL para qualquer lugar, só que ele também tem um fluxo fechado dele que os equipamentos todos se conversam sem você nem perceber a diferença de aquisição de imagem, design e fabricação. Vira tudo um fluxo só. Como que eles conseguem? Fechando um pouco esse ciclo e tendo tudo da mesma empresa. Você precisa ter licença anual, você pode fazer expansão de workflow, qual é o preço, qual é o suporte desse equipamento, que software que vem junto com o scanner, será que vem coisa de mais que eu não vou precisar? Será que vem coisa de menos que eu vou sentir falta depois? Ergonomia, precisa de internet ou não precisa? Escaneia diferentes materiais com facilidade, então tudo isso são pontos a serem considerados num primeiro momento, quando a gente pensa na aquisição de um scanner. Acurácia, como eu falei para vocês, é a mistura disso daqui, ó, veracidade e precisão. Posso ser muito preciso sem colocar todos os pontos no mesmo lugar. Isso é distorção. A gente vai ter um escaneamento um pouco distorcido. Aqui a gente tem a melhor situação, que é quando a gente consegue ter mais pontos capturando no mesmo lugar. E um scanner não pega uma imagem e acabou. Enquanto você está passando, ele pega 100 mil pontos por segundo para conseguir fazer um escaneamento. Aí você fala assim, opa, então todos esses pontos têm que estar lendo a mesma coisa e jogando para dentro do software a mesma informação. E quando eu falo de software, a gente tem que entender também que a versão do software, quando a gente fala de informática, a versão de um software, ela impacta diretamente na acurácia de um scanner intraoral, tá?
Então, aqui um exemplo já é um software mais antigo, da própria Dentsply Sirona, onde a gente tem um software 4.4 na primeira versão dele, e aqui é o 4.4.4, que são aquelas atualizaçõezinhas gratuitas que vão acontecendo dentro de um mesmo software, igual tem no iPhone. Ah, você deixa carregando na tomada à noite, tá lá. Atualização realizada com sucesso, não pedir nada. É basicamente isso. Onde a gente consegue ver, principalmente, vamos pegar na margem ali, ó. Deixa eu fazer diferente, né? Aqui, ó. Traz as coisas e não usa. Aqui, ó. Na margem, onde a gente consegue ver, ó, a diferença de precisão numa atualização gratuita. A gente está falando em basicamente 4 vezes de melhora de acurácia numa margem gengival, numa atualização gratuita. Então, quando a gente vai comparar scanners, para quem gosta de, por exemplo, ler um artigo, a gente sabe que papel aceita tudo. Então, a gente precisa entender se aquela comparação entre equipamentos também para falar um é melhor do que o outro, se isso daí também se transforma na realidade, comparou mesma atualização de software, versão mais atual, pegou um atual de um e um defasado de outro. Você não está mais comparando equipamento com equipamento. Hoje, eu, Leandro, entendo que comparar scanners, a gente está chegando num ponto de querer falar se Mercedes, BMW ou Volvo é melhor. Qual é melhor? Quem tem Volvo fala que é o Volvo. Quem tem Mercedes fala que é Mercedes. Quem tem BMW fala que é BMW. Quem não tem nenhum dos três fala o que me derem eu tô aceitando. Por quê? Os três são bons, tá? Esse é um artigo que eu gosto, ele é de fim de 2019, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para o doutor Adriano, ele dispara para vocês questão disso. Onde eu acho que eles fazem um comparativo muito honesto e muito legal de scanners. E o que eu gosto desse artigo, mesmo sendo um pouquinho mais antigo, é que ele... Porque 2019 é super antigo, né? Aonde a gente chega na velocidade da informação? Que eles comparam vários scanners que hoje a gente tem no mercado. Então, assim, Trishape, Carestream, Medit, Aitero, a Omnicam 1.0, que é antiga, que não fabrica mais... A Omnicam, que a gente fala 2.0, que é essa daqui, que já é com software novo, e a PrimeScan logo que ela tinha lançado. E eles fizeram uma comparação e o que eu acho muito interessante é conseguir avaliar. Por exemplo, eu não vou ficar descrevendo tabela, que isso é chato pra caramba, mas onde a gente consegue ver, principalmente em arcos completos, como a PrimeScan ela tem, comparado com todos os outros scanners, um resultado melhor. Por que eu falo de arcos completos? Porque uma moldagem parcial é fácil da gente fazer e dominar. E agora a gente moldar um arco total é igual? Não. A gente tem uma possibilidade de distorção estatisticamente maior também, tá? Por conta da quantidade de material, a técnica da gente conseguir dominar, posicionar uma moldeira inferior num paciente dentado total, moldando um protocolo, ele fica assim com a língua, tentando engolir. Você consegue? É fácil de você segurar aquela moldeira e a língua fazendo assim com o seu molde? Por que a gente amarra os implantes e faz a união deles quando a gente vai moldar um protocolo? Por isso. Porque por causa dessas básculas que a gente tem. Um dos motivos. Se a gente pegar, por exemplo, nessa parte de moldagem, né? O pessoal fala, não, molda porque é melhor. O Milton Miranda, por exemplo, que é um baita de um professor de prótese total, ele tem teses publicadas onde ele prova, na tese, modelinho controlado, que se a gente tem transfer aberto, transfer fechado e transfer aberto unido, todos deram o mesmo resultado de adaptação das peças que foram feitas. Você tem que dominar a técnica. Na boca, é melhor se unir, por quê? Por conta das movimentações da dificuldade. Basicamente, você está fazendo um index para a barra. E aí você está arrastando esse índice. É isso que a gente faz quando a gente une. Tá? Deu para entender até aqui? Estou falando grego? Tá legalzinho? Legalzinho. Quando a gente fala, então, saindo dessa parte chata de artigos e tudo mais,
chatas, porém eu acho necessárias para vocês não acreditarem só em mim, né? Ah, o Leandro falou que a Prime Scan tem uma distorção menor, né? Não, tá provado isso, tá? Pela tecnologia dela. A gente tem fluxos de trabalho que a gente tem que considerar quando a gente pensa em entrar nesse mundo. Qual o fluxo de trabalho que eu quero e quais são os pontos que a gente tem que considerar? Afinidade, a vontade de querer fazer trabalho de bancada para quem é protesista, para quem é ortodontista, a vontade, a afinidade que tem de querer fazer seus planejamentos no computador. Planejamento não entendo Invisalign. Invisalign te entrega um planejamento que você tem que corrigir. Tá? Quando você quer entrar numa odontologia digital, ortodontia digital, a gente está falando de você sentar, você controlar os movimentos que você quer que o alinhador faça na boca do seu paciente. E isso o computador te dá. Por estágio eu quero 0,2 graus de rotação, 2 graus de rotação por estágio, com uma intrusão de 0,1, extrusão de 0,1, 0,2, para você conseguir entender que um plástico pode fazer a movimentação. Mas adianta eu querer pegar um dente daqui e jogar para cá em 3 meses com plástico? Você trata sua ortodontia todas com fio 0,16 do começo ao fim? Tô falando besteira? Eu não sou ortodontista, tá, gente? Eu ensaiei essa parte, né? Fio Naitai 16, 0,16, né? Né? Minha esposa é orto. Oi? Pesado. Qual é o mais leve? O 12, para eu mudar então. Você consegue tratar o seu paciente inteiro com fio 12? Naitai 12? Do começo ao fim? O plástico. Mas e o plástico? É o mesmo tratamento inteiro. E aí? Por isso que a gente vê a galera ficando 2 anos e meio com Invisalign na boca. Funciona. Não estou aqui, como a aula está gravada, né? Não estou aqui falando que não funciona. Funciona. Cadê a câmera? Funciona. Entendeu? Funciona. Eu tô com o alinhador, que eu tirei para conseguir falar um pouco melhor. Para não ficar... né? Mas é assim, funciona. Só que a gente tem que entender que tem movimentos muito bons e tem movimentos que não são tão bons. Será que ortodontistas não vale a pena pegar e entender que aquele seu paciente tem um pré-girovertido, que mais vale você fazer um binário... Nossa, agora eu vou nadar de braçada. Mais vale você fazer um binário, rodar esse pré e botar para o lugar que o plástico não vai fazer tão rápido e que você na mão faz, e depois o torque você conseguir controlar com o Invisalign e dar o benefício do seu paciente de estar podendo tirar. Isso é entender ortodontia digital. O pessoal acha que a ortodontia digital é sentar no computador, escanear, mandar para Invisalign. Invisalign manda, não abre o Clean Check, porque como foi Invisalign, que foi uma empresa top, que é top, eles que planejaram, eu aprovo sem correção. Estatística, 70% dos ortodontistas não abrem o Clean Check. Tá? Por isso que o pessoal fica 2 anos e meio. Por isso que Invisalign tem que ser caro. Porque os caras têm que trabalhar com a margem de ter que dar refinamento pro dentista que não terminou de planejar direito. Concordam? É simples a coisa. Chega o seu paciente de boca fechada, entra no seu consultório e fala assim, doutor, eu quero um orçamento para o meu tratamento. Tá, eu preciso de um raio-x e fazer uma avaliação. Quero um orçamento. Quanto que você me cobra para arrumar minha boca? Mas eu preciso ver. Não. Passa um preço. Passo. Eu passo. 80 mil. Ô, doutor. Eu não sei o que eu tenho aí. Se for só uma limpeza, eu estou no lucro. Agora, se for um tratamento de reabilitação completa, coroa total em todos os dentes, com aumento de dimensão vertical, que eu vou ter que te preservar 5 anos na minha cadeira, que você vai querer garantia ainda, a garantia de um Boeing 747 que custa 150 milhões de dólares é 1 ano. A gente tem que dar 10 anos, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que... A Align se protege fazendo um negócio desse. Ela vai te dar plástico o resto da vida, se precisar. Tá? Vale a pena? O paciente para de usar antes. Estatística também. Só não para rápido porque é caro. Né? Porque tá pagando. Então, voltando no fluxo de trabalho, quando a gente considera aqui, o que a gente tem? Afinidade de fazer o trabalho de bancada, espaço físico para equipamento. É pequeno, mas precisa de espaço físico.
Pessoa qualificada, se não sou eu que vou fazer, eu tenho uma pessoa qualificada para dominar tudo aquilo?